Olá, meus amigos, eu sou Joaquim Canumba e hoje na aula magna trago-vos um tema muito mais acadêmico e com um convidado especial que de certeza nos irá esclarecer até ao limite. O tema é os desafios do ensino superior em Angola. E para ajudar-nos a esvaziar esse tema, nada melhor do que alguém que lida com o ensino superior. Falo-vos de Osvaldo da Cruz, ele que é consultor e professor universitário. Osvaldo, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Boa tarde, Kim. Obrigado pelo convite. A partir do momento que ligaste para mim a apresentares a ideia do tema, fiquei muito lisonjeado, até porque nós temos acompanhado o teu trabalho a nível da diáspora, mais precisamente a nível de Portugal, e nós não queremos ficar indiferente a esse trabalho. Sentimos que é a forma que nós tivemos para podermos contribuir em alguma coisa, apoiar também alguma coisa. Então, falar do ensino superior a nível do nosso país, se calhar mais especificamente a nível de Benguela, é, sem sombra de dúvidas, um tema muito pertinente, um tema muito atual e sugestivo acima de tudo. Então, estamos aqui para abordarmos a questão ligada aos desafios do ensino superior em Angola e apresentarmos, afinal de contas, como é que tem sido a situação dos professores a nível do ensino e, mais especificamente, a nível da relação existente entre quer professores, quer estudantes, a nível do processo de ensino e aprendizagem. Vale relembrar que já sou professor universitário há algum tempo. Bem, comecei como professor das camadas mais básicas, como sempre. Temos que começar sempre em alguma coisa, Certo. temos que começar em alguma coisa. E eu gosto muito de abordar esses elementos porque, mais do que ser professor universitário hoje em dia, eu considero-me também estudante universitário. Então, gosto de me colocar sempre na posição dos estudantes, perceber como é que os estudantes lidam e veem a questão ligada ao ensino superior, os elementos mais qualitativos do ensino superior e como é que nós, professores, hoje em dia, também olhamos para o ensino superior e como é que nós vemos a existência do ensino superior a nível da nossa sociedade. Muito obrigado, Osvaldo, pela introdução rica e longa. Aliás, é próprio dos professores. Vocês quando pegam a palavra, se não mandarem-lhes parar, nunca mais param. Temos esse problema. Exatamente. Começando a nossa rica aula magna, de lembrar que o tópico para a aula magna de hoje é os desafios do ensino superior em Angola. Portanto, Osvaldo é mestre em gestão, não é? Mestre em gestão. Portanto, escapou-me na apresentação, portanto, é mestre em gestão. Mestre Osvaldo, como avalia o nível de sapiência com que os estudantes chegam ao ensino superior? Bem, a pergunta é pertinente. Bem, a nível do ensino superior, provavelmente nós temos que perceber quais são os principais objetivos que as instituições de ensino superior têm. E a triade das instituições de ensino superior tem a ver com o ensino, primeiro ponto, investigação e inovação. Bem, nós sabemos que nessa relação e para podermos alcançar esses principais objetivos, nós vamos precisar de professores e, acima de tudo, vamos precisar de estudantes, até porque as instituições de ensino superior só existem dada a própria existência dos nossos estudantes. E a experiência que eu tenho a nível do ensino superior, sem ter feito ainda nenhum estudo para poder falar de forma mais taxativa sobre a questão ligada à qualidade dos estudantes do nosso ensino superior, eu tenho me deparado com vários tipos de estudantes, ou seja, já encontrei a nível do ensino superior bons estudantes, aqueles que fizeram bons ensino médio, e isso aqui, as escolas de ensino médio têm um papel muito preponderante para termos bons estudantes a nível do ensino superior. Já encontrei também estudantes não tão bons assim, estudantes esses que chegam no ensino superior muito por consequência, muito por culpa das próprias exigências nacionais. Estou a me referir a estudantes que são quase que obrigados a estudarem porque a entidade empregadora assim o faz. E nós sabemos que... Exatamente, nós sabemos que
Ou então a moda. Já, também. E nós sabemos que, em função das próprias alterações no ambiente macroeconômico nacional, nós temos estudantes adultos que têm de estudar porque sabem que a promoção na carreira ou o aumento salarial é muito consequência do diploma que eles podem apresentar à entidade empregadora. Então, temos estudantes que têm esse tipo de característica e que durante todo o processo de ensino, o foco deles é este. Mas, quando apanhamos estudantes que têm outra característica, que os seus encarregados, aí estou mesmo na questão dos encarregados, que os seus encarregados simplesmente os colocam no ensino superior, os colocam na universidade ou nas instituições de ensino superior como forma de poderem aprender e ganharem mais conhecimentos, eu não vou reclamar. Tenho uma experiência como professor universitário de já alguns anos, então consigo falar sem qualquer medo de errar, que nós encontramos a nível das nossas instituições de ensino superior bons estudantes que chegam bem a nível de ensino superior e também alguns estudantes que estudam só por obrigação. E esses estudantes, podemos encontrar alguns que são medianos e outros que só estão mesmo a estudar. E nós, como professores de ensino superior, temos que saber lidar com essas situações todas. Temos que perceber que o contexto a nível das instituições de ensino superior no nosso país é ainda muito embrionário, é pequeno. Vale relembrar que, por exemplo, a nível de Benguela, que é que nós estamos, temos apenas uma universidade, que é a Universidade de Cachavala Buila, e algumas instituições de ensino superior. Então, temos que saber que vamos encontrar vários tipos de estudantes e vale relembrar também que nós já tivemos estudantes dentro das nossas instituições de ensino superior que já foram considerados como um dos melhores estudantes a nível da África. Então, quando temos esses indicadores, nós professores, para não reclamarmos muito do nível de sapiência, do nível de conhecimentos que os nossos estudantes trazem para as nossas instituições de ensino superior, mas é como tudo, temos de saber que isso acontece e que nós vamos encontrar mesmo bons estudantes que não são tão bons assim, que se utilizarmos as melhores metodologias, melhores técnicas para podermos aproveitar e conseguirmos retirar a componente positiva que esse mesmo estudante traz, é sempre e será sempre uma mais-valia. Boa. Certo. Agora, há outros elementos que atrapalham o processo de ensino e aprendizagem. Se calhar falaria-lhe de infraestruturas da universidade, o problema, por exemplo, da corrupção, dos assédios. É verdade que a corrupção há assédio no ensino superior? Eu digo professor-estudante, estudante-professor. E também aproveito já a introduzir a pergunta ligada às infraestruturas das universidades. Estão em condições? Bem, essa pergunta é mesmo para acabar comigo. Estudou, é licenciado cá em Angola, mas é mestre, fez mestrado em Portugal. Certo. Portanto, tem outra visão comparativa em relação às nossas e outras universidades. Exatamente. Bem, desafios do ensino superior a nível da Angola mesmo é conseguirmos ultrapassar isso, darmos fim a essa prática que durante algum tempo vigorou e existiu a nível do ensino superior, mas nós temos que saber que a profissão de professor é uma profissão nobre. Sendo uma profissão nobre, é uma profissão que não aceita determinado tipo de erros. Sim. E nós não podemos ter o discurso de que também somos humanos, também somos pessoas e que temos família para cuidar, temos família para sustentar. Não. Uma profissão que é diferente, uma profissão que é eticamente, ou seja, é uma profissão que do ponto de vista ético não aceita falhas dessa natureza. Porque é a profissão que alimenta outras profissões. Até porque é a profissão que alimenta outras profissões. No final do dia, consegue perceber que de facto temos frutos, temos bons estudantes. Esses estudantes são resultado de um esforço dos professores. E estes professores precisam de conforto para lá. E dali surge a minha questão. Como avalia a relação jurídico-laboral entre professores e instituições de ensino superior, tanto a nível privado como público? Bem, a relação jurídico-laboral
entre quer a entidade empregadora, no caso, que são as instituições de ensino superior, e a única Desculpe interromper, pública. gostava que falasses nesse caso dos estatutos, dos contratos, Sim, sim, quer sim, dizer, sim, vou os tocar. documentos, coisas que garantem o vosso conforto. Exatamente. Bem, então, conforme ia dizendo, nessa relação jurídico-laboral com a única universidade pública, por exemplo, que é no caso a Universidade de Cachavalabuila, é mais simples de nós falarmos. O que é que acontece? As pessoas entram por ali por via do Angola só concurso uma pública, público. pois não? A nível de Angola, Não, a nível da Angola não. A nível da Angola existem várias, como Agostinho Neto, a nível de Benguela, Cachavala, Dentro da dos Santos e no Ambo. tem a dos Santos, no Ambo, ou seja, existem regiões acadêmicas, tem universidades que respondem por 2 províncias, por exemplo. Então, para o ingresso nas universidades públicas, existe o concurso público, está claro. Consegues passar no concurso público, que normalmente é aberto anualmente ou de 2 em 2 anos, depende muito das necessidades e das disponibilidades financeiras que o país normalmente tem, ou seja, em função das verbas que é disponibilizadas por via do Orçamento Geral do Estado às instituições de ensino superior pública, existe concurso público e o estatuto da carreira docente já está previamente definido, previamente estabelecido. Por exemplo, quem tiver apenas a licenciatura entra como professor assistente estagiário. Quem tiver o título de mestrado, por exemplo, pode entrar como professor assistente. E quem tiver o título de professor doutor entra como título de professor auxiliar, por exemplo. E assim vai subindo com o passar do tempo. Ou seja, o estatuto está definido, a carreira a nível do ensino superior está definida também. Então, mas isso é algo que nós não vemos a nível das instituições privadas. Ou seja, normalmente as instituições privadas conta também muito o grau acadêmico, mas isso só conta que é para fazermos a divisão em termos de remuneração. Ou seja, se paga-se mais quem tiver o maior título e paga menos quem tiver o menor título. Agora, é importante que as nossas instituições de ensino superior também comecem a olhar para isso. Nós não podemos ter, apesar de tudo, nós não podemos ter nas nossas instituições de ensino superior nós não podemos dar nas nossas instituições de ensino superior o mesmo tratamento que nós damos, por exemplo, a um professor que acabou de se formar, que está a começar agora a sua carreira como professor universitário, e darmos esse mesmo tratamento a um professor que já tem um bom caminho. Então, é importante nós... A experiência faz a diferença. A experiência faz a diferença. Então, é importante nós preservarmos esse professor. Então, e como é que nós vamos conseguir preservar esse professor? O professor tem de existir, a nível das instituições de ensino superior, algum estatuto da carreira docente também. Ou seja, ele precisa percorrer determinados caminhos e isso tem de lhe servir como um elemento que o protege. Porque o professor, muitas das vezes nós percebemos das reclamações que já ouvimos alguns professores, que os professores não estão protegidos. Ou seja, todo e qualquer professor que está numa instituição de ensino superior está a prazo. Tá a prazo. O que é que isso significa? Significa que se aparecer alguém, um outro professor, a instituição simplesmente pode querer contratar. Termina a relação jurídico-laboral e o problema está ultrapassado. Então, e normalmente, quando um professor sente e sabe que está numa instituição em que está a prazo, é um tanto quanto complicado ter aquele espírito, aquela entrega para poder trabalhar, para poder desenvolver as suas atividades, muito por culpa da tal instabilidade que provavelmente existe. E uma coisa que eu gostava que existisse mesmo, e tenho estado a lutar, e vou dar o meu máximo para isso acontecer, é termos a nível local alguma distinção entre os diferentes cursos que nós temos a nível da nossa praça. Temos que seguir o caminho de falarmos assim, nós precisamos de ter, por exemplo, uma instituição de ensino superior que seja referência, por exemplo, em termos de formação em relações internacionais. Temos de ter uma instituição de ensino superior que seja referência, por exemplo, em termos de formação em comunicação social. Temos de ter uma instituição que seja referência, por exemplo,
em termos de direito, Especialização, especialização das escolas. das Não se escolas de pode, ensino não se superior. pode ir. Apesar delas darem para a sociedade vários cursos, é importante nós pararmos e fazermos essa comparação também, e essa distinção também. Porque aqui o único critério, por exemplo, e é triste vermos isso, o único critério em termos de escolha para o estudante saber onde é que vai, é só, muitas das vezes tem sido apenas a componente financeira. Ou seja, eu vivo em Benguela, eu vivo nessa localidade, onde é que eu vou estudar? Uma instituição que fica próxima ou que fica distante? Uma instituição que é mais barata ou que é mais cara? Então, esse é o único critério. E para nós, se nós quisermos ser efetivamente melhores, então precisamos também sermos fortes em determinados cursos e falarmos assim, quem quiser fazer direito em Angola, a instituição própria para fazer direito é essa. Quem quiser fazer economia em Angola, a instituição própria para fazer é essa. O trabalho começa hoje, agora. O trabalho começa hoje e começa agora. Certo. Mas isso não pode inibir a instituição de ensino superior a lecionar outros cursos. Não, mas tem de ter aí cursos que realmente deem nome à própria instituição. Dando como exemplo, que parece que aqui é católica, seria especializada em formação de professores, não é? Sim. Acho que é também tem. Pedagogia. Também tem. Nesse caso, olhando para Benguela Lobito, em que formações irias direcionar? Digamos que eu quero estudar, sei lá, pedagogia ou ciência de educação. Certo, escola, certo. Tu, enquanto professor experiente, né, já me direcionavas? Bem, essa... Estaria a vender o peixe alheio. Estaria a vender o peixe alheio. Então, estava mesmo aqui a pensar. Então, costuma já... melhor não dizer, para não criar problemas com os teus amigos, professores porque senão, verdade seja dita, eu diria sempre que é a pública, né? Questões que já se conhecem. Nessa altura, a formação em termos de pedagogia, em termos de psicologia, as áreas muito viradas à área da educação propriamente dita, os SEDs, nessa altura ainda... O nome justifica. Nessa altura ainda é o centro. Mas depois temos alguns cursos mais virados para as ciências humanas, que as privadas têm um bom corpo docente. E independentemente daquilo que são os objetivos e sonhos de cada um, dá para fazer essa tal articulação, essa tal ginástica em termos de escolha. Boa. Os anos de estrada têm ensino superior em Benguela e não só. Agora sei que também tem ido a Luanda. Certo. Ido a Luanda, amando mesmo da ponte. Aliás, gostava desde já, a partir da aula magna, parabenizá-lo pelo trajeto, para a crescer bem. Aliás, tens merecido, pois não? A gente trabalha para granjear esses espaços. Então, parabéns pelos espaços que tens conquistado. E por teres conquistado esse espaço, pergunto-lhe já, a curto prazo, o que é que gostavas que mudasse a nível de ensino superior, no seu todo? Tanto instituições, estudantes, professores. Olhando para essa árvore, o que é que gostavas que mudasse já? Bem, antes de responder, também deixa-me desde já agradecer pelas palavras bonitas que me foram dirigidas. Obrigado por tudo, porque realmente temos tido uma carreira a nível de ensino superior e está acima das nossas expectativas. Nós, quando começamos a carreira como professores, pensamos em começar a dar aulas e por cá ficarmos, não é? Então, e é bom, principalmente para ti, Kim, que estás a ler fronteira, tens acompanhado a nossa trajetória, o nosso caminho, e nós diremos que é a caminhar que se faz o caminho. Bem, a nível do ensino superior, o que é que nós podemos mudar, o que é que as instituições têm que mudar? Olha, eu fiz até eu fiz até o meu trabalho de fim de mestrado e eu falei, obviamente, também das instituições de ensino superior. Apresentei uma ferramenta estratégica que se chama Balance Scorecard e é o Balance Scorecard adaptado para uma instituição de ensino superior, uma até a nível de Benguela. O que é que eu quero dizer com isso? Bem, primeiro ponto é a questão ligada ao próprio professor. Bem, nós infelizmente, as instituições de ensino superior, infelizmente,
as privadas principalmente, veem o professor como um simples, é mais um trabalhador, ou seja, não é o centro das atenções, às vezes o centro das atenções são, são os próprios estudantes, e veem o professor como um garimpeiro. Então, se é uma Garimpeiro coisa... é traduzindo que estamos a ser ouvidos a nível A internacional. nível internacional. Bem, é uma expressão que surgiu até lá nos lados das lundas, aqueles que ficam ali a lapidar os diamantes e por aí fora. Mas para falar como alguém que Trabalha sempre para o seu sustento. exatamente. Ou seja, não existe um contrato. Alguém que só quer dinheiro. Alguém quer o dinheiro, alguém quer o dinheiro e pronto, está aqui, está pago. Certo. Tanto é que o professor é capaz de trabalhar em 2, 3, 4 instituições de ensino superior ao mesmo tempo, que é uma situação que não é muito boa nem para a própria instituição, nem tão pouco para a saúde do mesmo professor. Mas isso é uma prática que existe. Então, isso, para mim, é algo que tem que mudar. E o ponto 2, vou me referir à qualidade de infraestruturas, e aqui eu não vou me referir a infraestruturas físicas, ou seja, nós não vamos pedir que se construam já no curto prazo grandes estabelecimentos para termos aulas, mas estou a me referir à disponibilização, por exemplo, de internet na instituição para todos os estudantes. Estou a me referir a colocação de instrumentos próprios para o processo de ensino-aprendizagem. Estou a falar, por exemplo, de numa sala termos computador e temos projetores que são fixos e permanentes naquela sala, de modo que o professor não precisa, por exemplo, trazer o computador para tal, e termos, acima de tudo, bibliotecas com maior qualidade. Vale relembrar que existem, para determinadas áreas, bibliotecas que tenham material que dá para o gasto, mas as instituições têm vários cursos e nesses vários cursos existem alguns que ainda não temos bibliotecas que apresentam as condições necessárias. Então, para ali é necessário nós olharmos para isso. E um último elemento é preciso olharmos para a questão ligada ao rigor mesmo também, em termos de entrada no ensino superior. Um dos primeiros indicadores tem sido o nível de formação. Eu, por exemplo, estou numa instituição de ensino superior, questões estratégicas e deontológicas, acima de tudo, prefiro não falar o nome, mas que antes de começar a trabalhar, independentemente da formação que tens, és submetido a algum exame, não é? E exame é, estamos a nos referir a uma aula que o professor pode dar, porque às vezes a componente acadêmica o professor tem, mas a componente pedagógica pode não ter. E esse é um elemento muito importante que não custa dinheiro, não custa nada, mas que as instituições podem começar a desenvolver daqui em diante a nível da sua forma de organização e de trabalhar também. Muito obrigado, Osvaldo. A aula foi rica, está a ser rica. E para terminar, gostava que o Osvaldo aproveitasse um minuto da aula magna para abordar qualquer tema que lhe viesse algo. Bem, num minuto que tenho ao meu dispor, eu vou claramente parabenizar todos os agentes que estão nesse processo, em termos de ensino e de ensino superior a nível da Angola. Nós sabemos que as universidades devem ser vistas como o centro de toda a estratégia nacional, devem ser vistas como umas verdadeiras fábricas de conhecimento. Então, se somos uma fábrica de conhecimento que tudo o resto vai gravitar à volta das instituições de ensino superior, então vou parabenizar o Estado ou o Governo pela iniciativa e pelo esforço que tem desenvolvido na busca ou na melhoria de todo o processo de ensino e aprendizagem. Vou parabenizar a todos aqueles que têm investido, para falar aqui de pessoas que se preocupam em investir nessa área também, nessa área do saber, ou seja, pessoas que fazem de tudo para que as instituições de ensino superior sejam reconhecidas, sejam instituições de ensino superior fortes. E vou falar também do ponto número 3, dos próprios professores,
aqueles que não têm muitas vezes medido esforço para termos um ensino superior que tenha qualidade. Pessoas que terminam, por exemplo, a formação a nível da licenciatura, partem além fronteiras na busca de mais conhecimento, quer a nível do mestrado, quer a nível do doutoramento, para depois virem, apresentarem e contribuírem de alguma forma com a melhoria em termos de ensino superior. Antes de tocar no último que são os nossos estudantes, vou só abrir aqui um parênteses para, se calhar, desmistificarmos também a questão ligada ao ensino superior pós-licenciatura. Bem, já começamos a ter a nível da nossa praça muitas instituições de ensino superior a darem cursos de mestrado, que isso é uma mais-valia, que assim provavelmente poderemos parar de ter aquele discurso que é para continuar com a minha formação superior, tenho que me ausentar da Angola, algo que nós começamos a dar resposta, que vai começar a fazer com que a afirmação desse gênero ou dessa natureza já não são válidas, já não são verdadeiras, começam a ser altamente falsas. Então, para finalizar, eu vou parabenizar os nossos estudantes, e eu também já fui estudante, os nossos guerreiros, os guerreiros, certo. E nossos guerreiros também por todo o esforço que eles normalmente fazem, por toda a contribuição que eles dão. Às vezes reclamam, não é? Mas reclamam em função dos direitos que também que lhes é entregue. Então, parabéns a todos os professores parabéns aos nossos estudantes por todo o esforço, por todo o empenho que têm demonstrado e, acima de tudo, a todas as empresas que aceitam receber os nossos estudantes por forma de estágio. Algumas ficam mesmo com eles como trabalhadores dessas mesmas empresas. Então, obrigado e estamos juntos. Muito obrigado, mestre Osvaldo da Cruz. Muito obrigado desde o momento em que enviei o convite. Não hesitaste em aceitar participar da aula magna. Sinto-me regozijado, como lhe disse em off. Este é um projeto que só vai avante com a vossa aceitação. Portanto, sinto-me feliz em ter ficado na aula magna. Aliás, escolhi-te a dedo. Eu precisava de alguém que para quando? É que pudesse falar deste tema com tamanha maturidade, e tu foste, e acredito que o meu público também está satisfeito com a abordagem. Conseguimos ao máximo esvaziar o tema. Muito obrigado. Portanto, as minhas férias por Angola não estão a ser gozadas em vão. Quero desde já estender mais um convite para possamos próximos desafios. Este que seja o primeiro dos muitos. Muito obrigado, Osvaldo Martins. E quero que já aceite já perante a câmara o convite para o próximo ensaio. Bem, aceito. Fica mesmo claro aqui que aceito. Eu sou telespectador, no caso, muito assíduo ao teu programa, ao teu projeto, ao teu trabalho. Então, desejo e faço votos que gravações e aulas magnas dessa natureza possam ser dadas em vários lugares. Sei que começou em Portugal, agora está a ser feito em Angola, e quem sabe podemos fazer também, ou podes fazer também a nível de outras realidades, para falar de outros países, da Europa, da América, da Ásia. Vamos. Então, nunca sabe. Então, obrigado por tudo e desejo, acima de tudo, muita sorte e tudo de bom para ti. Muito obrigado, Osvaldo. Desejo também tudo de bom para ti e a sua carreira a nível docente. E também agora como consultor, né? Eu não sabia que era consultor, que flua também. Obrigado. Assim também, caro telespectador, quero agradecer a sua audiência por nos ter acompanhado do primeiro minuto ao último. Quero contar consigo nas próximas sessões. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Valeu, my friend.